Só contratamos pessoas de nível superior aqui, esnobou o diretor. Mas o curioso resolveu o maior problema da empresa. Você já sentiu o peso de uma porta se fechando antes mesmo de ter a chance de bater? Aquela sensação amarga de ser julgado não pelo que você pode oferecer, mas por um rótulo, um pedaço de papel. Imagine a frustração de ter uma mente borbulhando com ideias, um coração pulsando com vontade de transformar, mas ser invisível aos olhos de quem detém o poder. No mundo que grita por inovação, por mentes que pensam fora da caixa, ainda há fortalezas erguidas sobre pilares antigos, onde a curiosidade e o talento genuíno são abafados por diplomas. Hoje vou te contar a história de um homem que sentiu esse peso. Um homem que ouviu, com a alma encolhida, as palavras que ecoam como um veredito. Sinto muito, mas só contratamos pessoas de nível superior aqui. Mas o que esse diretor não sabia era que aquela frase não seria o fim, mas sim a ignição para uma revolução silenciosa que mudaria o destino de toda uma empresa. E a pergunta que paira no ar é: o que acontece quando a humildade e a persistência enfrentam a arrogância e o preconceito? Bem-vindos ao universo da Tech Solutions, uma gigante no setor de tecnologia, conhecida por seus produtos inovadores e sua cultura de excelência. Ou, pelo menos, era assim que se vendia ao mundo. Por trás das fachadas de vidro e dos escritórios ultramodernos, uma sombra se alongava. Um problema misterioso, um gargalo invisível, estava corroendo a produtividade e a moral da empresa. Ninguém conseguia identificar a raiz, muito menos propor uma solução. E é nesse cenário de aparente sucesso e crise velada que conhecemos Daniel. Daniel não tinha um currículo com múltiplas graduações e pós-graduações caríssimas. Sua escola foi a vida, a curiosidade inata e uma paixão incansável por entender como as coisas funcionam, por desmontar e remontar, por otimizar. Ele tinha uma intuição aguçada, uma capacidade de observar o invisível, de conectar pontos que ninguém mais via. Ele sonhava em aplicar seu talento, em provar que o valor de uma pessoa vai muito além de um diploma pendurado na parede. Do outro lado da moeda estava o Dr. Almeida, diretor de operações. Um homem brilhante em sua área, mas com uma convicção inabalável. Apenas a educação formal de alto nível era capaz de gerar mentes realmente capazes de inovar. Para ele, o currículo era um filtro impenetrável, um guardião da elite intelectual. E foi essa visão, essa barreira silenciosa, que Daniel tentou transpor. Ele sabia que tinha algo a oferecer, que seu olhar fresco e sua curiosidade insaciável poderiam fazer a diferença. Mas como provar o valor de um diamante bruto para quem só enxerga pedras lapidadas? A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre um homem contra o sistema, mas sobre a coragem de questionar dogmas, sobre a força da mente aberta e sobre como o verdadeiro talento, muitas vezes, floresce nos lugares mais inesperados, desafiando todas as expectativas. A Tech Solutions, com sua aura de invencibilidade, estava sangrando silenciosamente. O problema? Um gargalo inexplicável que estava minando a eficiência de seu principal produto, o Nexus, um software de gestão revolucionário. O Nexus estava prometendo mundos e fundos, mas na prática, seus usuários enfrentavam falhas intermitentes, lentidão absurda em picos de uso e, o mais grave, perdas inexplicáveis de dados em momentos críticos. A insatisfação dos clientes crescia a cada dia. As redes sociais ferviam com reclamações e o valor das ações da empresa começava a sentir o golpe. Equipes inteiras de engenheiros, doutores em computação, mentes brilhantes com diplomas de universidades de renome internacional foram mobilizadas. Dias e noites virados em frente aos monitores, linhas e mais linhas de código vasculhadas, testes e mais testes. Mas nada.
Era como tentar pescar em um oceano escuro, sem bússola e sem rede. A frustração era palpável, o desânimo se alastrava. Reuniões de emergência se tornavam rituais de desculpas e prazos adiados. O doutor Almeida, outrora orgulhoso, agora exibia uma ruga permanente de preocupação. Para ele, o problema era uma afronta à sua filosofia, uma prova de que, mesmo as mentes mais qualificadas, podiam falhar. E foi nesse vórtice de desespero que Daniel, mesmo após a rejeição humilhante, não conseguiu simplesmente virar as costas. Sua mente curiosa, seu espírito inquieto, não lhe permitiam ignorar aquele enigma. Ele sabia que o problema não era falta de inteligência dos engenheiros, mas talvez falta de um olhar diferente, um ângulo que ninguém havia tentado. A ironia era cruel. A empresa que o havia descartado precisava desesperadamente de algo que ele, sem um diploma, acreditava poder oferecer. O conflito não era mais apenas entre Daniel e Dr. Almeida, era entre a rigidez de um sistema e a flexibilidade do pensamento, entre o preconceito e a necessidade urgente de uma solução. Daniel se viu em uma encruzilhada dolorosa. Aceitar a derrota e seguir em frente, ou, contra todas as probabilidades, tentar desvendar o mistério que a elite da tecnologia não conseguia sequer compreender. Recusado, mas não derrotado. Daniel carregava no peito uma mistura de indignação e um desejo ardente de provar que o conhecimento não se confina às salas de aula e certificados. Ele decidiu que, se não podia entrar pela porta da frente, encontraria uma janela. Dias se transformaram em semanas, e Daniel iniciou sua própria investigação paralela. Ele não tinha acesso aos servidores da Tech Solutions, nem aos códigos-fonte complexos, mas tinha algo que muitos lá dentro haviam perdido: a curiosidade pura e a habilidade de observar o mundo com olhos despidos de preconceitos. Ele começou a frequentar os cafés e restaurantes próximos à sede da empresa, ouvindo conversas fragmentadas de funcionários estressados. Pesquisava obsessivamente em fóruns técnicos públicos, lendo comentários de usuários do Nexus que, em sua frustração, descreviam sintomas que os engenheiros da Tech Solutions descartavam como casos isolados. Era uma verdadeira mineração de informações, um quebra-cabeça de peças ignoradas. Muitas vezes, a autoconfiança de Daniel vacilava. Noites em claro, ele questionava se estava apenas perdendo tempo lutando contra um moinho de vento. A voz de Dr. Almeida, fria e desdenhosa, ainda ecoava em sua mente. Sinto muito, mas só contratamos pessoas de nível superior aqui. Essa frase se tornou tanto um tormento quanto um combustível. Um tormento por ferir sua dignidade, um combustível por alimentar sua sede de mostrar que o valor vai muito além das credenciais. Ele percebeu um padrão recorrente nas reclamações. As falhas do Nexus pareciam se intensificar em momentos específicos do dia, especialmente após grandes volumes de transferências de dados entre diferentes setores e, curiosamente, após o almoço. Para os engenheiros, isso era aleatório. Para Daniel, era uma pista. Ele começou a conectar esse horário a um processo físico: a pausa para o café, o ligar e desligar de máquinas, a instabilidade da rede elétrica ou talvez algo mais sutil relacionado ao uso simultâneo de outros softwares. Numa dessas tardes, enquanto observava a entrada e saída de funcionários, Daniel avistou um rosto familiar. Era Ana, uma jovem e entusiasmada desenvolvedora júnior com quem ele havia brevemente conversado durante sua frustrada tentativa de entrevista. Ela estava sentada sozinha, com a expressão exausta. Daniel se aproximou com cautela. "Ana, lembra de mim? Daniel!" Um leve sorriso surgiu no rosto dela. Ele, gentilmente, perguntou sobre o trabalho, sobre o Nexus. Ana, desabafando, revelou o caos interno, a pressão, a busca incessante por uma agulha num palheiro.
Ela mencionou a estranha teimosia de um sistema legado, um software antigo de gestão de inventário que eles eram obrigados a usar em paralelo, mas que ninguém sabia direito como funcionava e que era uma aberração em termos de integração. Essa informação acendeu uma luz na mente de Daniel. O sistema legado. Ele lembrou-se de ter lido sobre arquiteturas de software que não se comunicavam bem, criando gargalos invisíveis. Ele mergulhou ainda mais fundo, estudando manuais de sistemas antigos, diagramas de rede desatualizados que encontrou em bibliotecas públicas de tecnologia. Ele começou a desenhar seus próprios mapas mentais, conectando o comportamento do Nexus aos picos de uso do sistema legado. Avançando mais nas suas pesquisas, Daniel compreendeu que o Nexus, para funcionar a contento, dependia de um fluxo de dados limpo e contínuo. Mas o sistema legado, um dinossauro na infraestrutura da Tech Solutions, não estava apenas criando atritos na comunicação. Ele estava gerando microbloqueios e corrupções de pacotes de dados de forma intermitente, imperceptíveis aos olhos dos sistemas de monitoramento mais avançados. Era como uma minúscula pedra no sapato de um gigante, causando uma dor lancinante que ninguém conseguia localizar. Com uma clareza crescente, Daniel montou sua própria tese, baseada em pura lógica e observação. O problema não estava no Nexus, mas ao redor dele. Não era um erro de código dentro do novo software, mas uma incompatibilidade de protocolo, uma linguagem diferente entre o moderno e o obsoleto, que, sob certas condições de estresse, levava o Nexus a entrar em colapso. A coragem de Daniel, antes escondida sob a sombra da rejeição, começou a brilhar. Ele sabia que tinha uma teoria sólida, mas como apresentá-la? Quem o ouviria? A barreira do Dr. Almeida parecia intransponível, mas a urgência da situação na Tech Solutions crescia a cada dia. Mais clientes ameaçavam cancelar contratos, os investidores estavam nervosos e a reputação da empresa despencava. Era um navio à deriva e Daniel sentia que, em suas mãos, estava um mapa para a salvação. Ele decidiu arriscar. Não tinha um e-mail corporativo, nem acesso direto, mas tinha a determinação. De forma ousada, mas calculada, Daniel preparou um relatório sucinto, visualmente claro, explicando sua teoria e propondo uma solução elegantemente simples. Ele sabia que a formalidade era a armadura do Dr. Almeida. Então ele precisava de um canal informal, mas impactante. Sua chance veio em um evento de tecnologia local, onde o Dr. Almeida era o palestrante principal. Com o coração acelerado e as mãos suando, Daniel se infiltrou na plateia. Após a palestra, enquanto a sala esvaziava, ele se aproximou com a pasta finamente preparada. Dr. Almeida, com licença. Meu nome é Daniel. Eu sei que o senhor não se lembra de mim, mas eu tenho algo que pode ser do seu interesse em relação ao problema do Nexus. A voz do diretor era cortante. Jovem, eu estou muito ocupado e, como já lhe disse, só lidamos com profissionais qualificados. A velha ferida se abriu, mas Daniel, desta vez, não se deixou abater. Ele ergueu a pasta. Eu entendo, senhor, mas o que eu tenho aqui não é uma qualificação, é uma solução que seus engenheiros ainda não encontraram. E acredite, ela não requer um diploma, apenas um olhar diferente. A curiosidade, uma centelha que o Dr. Almeida ainda possuía, apesar de enterrada sob camadas de dogmas, foi picada. Ele hesitou, olhou para a pasta, depois para o olhar determinado, quase suplicante, de Daniel. O silêncio da sala, agora quase vazia, amplificava a tensão. Era um momento de virada, onde a arrogância estava prestes a colidir com a oportunidade, onde o preconceito seria testado pela promessa de um milagre. Daniel, com sua coragem silenciosa, havia plantado uma semente de dúvida na mente do homem que o havia dispensado,
E agora, essa semente estava prestes a florescer em meio à crise. Aquele silêncio no evento se estendeu por alguns segundos que pareceram uma eternidade para Daniel. Doutor Almeida, com um suspiro pesado, pegou a pasta das mãos de Daniel. Não era um gesto de aceitação, mas de ceticismo resignado. 5 minutos, jovem, não mais. Daniel, com a voz firme, embora o coração ainda martelasse no peito, começou a explicar. Ele não usou jargões complexos, nem referências acadêmicas que não possuía. Em vez disso, descreveu o comportamento do Nexus como se fosse um corpo humano. Imagine, Dr. Almeida, que o Nexus é um atleta de alta performance. Ele precisa de oxigênio puro e constante. O sistema legado, que ninguém mais dá atenção, é como um pulmão antigo e congestionado, liberando fumaça em vez de ar limpo, especialmente em momentos de esforço máximo. Os olhos do diretor, antes carregados de desdém, começaram a apertar-se em concentração. Daniel mostrou gráficos simples, mas impactantes, que ele mesmo havia compilado de dados públicos e observações. Ele demonstrou como os picos de falha do Nexus coincidiam perfeitamente com os horários de maior uso do sistema legado e com as transferências de dados entre setores que dependiam daquele pulmão antigo. O problema não é o atleta, Dr. Almeida, nem o ar que ele respira. É a impureza que o pulmão velho injeta no sistema quando ele está sob pressão. Ele propôs uma solução que parecia absurdamente simples para um problema tão devastador. Isolar o tráfego de dados do sistema legado em um canal de comunicação exclusivo e assíncrono, permitindo que o Nexus operasse em um ambiente limpo, sem ser contaminado pelos dados intermitentes e corrompidos do sistema obsoleto. Era uma espécie de ponte de desvio para os dados problemáticos. O Dr. Almeida, um homem de raciocínio rápido, começou a conectar os pontos. As peças do quebra-cabeça que seus engenheiros doutores não haviam conseguido montar começaram a fazer sentido. Ele chamou Ana, que ainda estava na sala, aterrorizada, sem saber o que estava acontecendo. Ana, traga a equipe sênior do Nexus para a minha sala, agora! Em uma sala de reuniões tensa, Daniel repetiu sua apresentação, agora para um público de mentes afiadas e céticas. Os engenheiros, acostumados à complexidade e às soluções robustas, inicialmente arquearam as sobrancelhas para a simplicidade da abordagem de Daniel. Isso é muito primário, sussurrou um. Nós já checamos a infraestrutura de rede milhares de vezes, disse outro. Mas Dr. Almeida, com uma nova centelha de esperança nos olhos, interveio. Silêncio. Deem a ele uma chance. Explique, Daniel. Explique cada detalhe para eles. Daniel, com uma calma impressionante, detalhou a lógica por trás de sua proposta, a forma como o sistema legado, um relicário de código, interferia nos protocolos modernos do Nexus. Ele falou sobre a latência disfarçada, sobre a dessincronização que ocorria em frações de segundo, invisíveis aos softwares de monitoramento de performance de alta camada. Aos poucos, o ceticismo na sala começou a se transformar em contemplação e depois em uma admiração relutante. A solução era tão óbvia, tão elegante, que ninguém com a mente treinada nas complexidades do Nexus havia se dignado a olhar para fora da caixa. Era como procurar o culpado em um palácio luxuoso, quando a resposta estava na humilde casa do jardineiro. Decidiram testar, não em um ambiente simulado, mas em um setor real da empresa que mais sofria com as falhas. A equipe de Daniel, formada por ele mesmo e Ana, que se tornou sua mais fervorosa apoiadora e ponte para os recursos internos, trabalhou febrilmente. A pressão era imensa. O olhar do Dr. Almeida, que antes era de desdém, agora era uma mistura de esperança e uma curiosidade quase infantil. Ele se pegava observando Daniel, não como um rejeitado, mas como um visionário. O momento da verdade chegou.
A ponte de desvio foi ativada. Minutos se arrastaram como horas. Então, a magia aconteceu. Os indicadores de performance do Nexus no setor de teste, antes erráticos e vermelhos, estabilizaram-se. Os registros de erro caíram para zero. Os funcionários do setor, que estavam acostumados com travamentos e reinícios, começaram a operar com uma fluidez que não viam há meses. Uma onda de alívio e incredulidade percorreu a sala de controle. Dr. Almeida sentiu um nó na garganta. Ele, o defensor ferrenho dos diplomas, havia sido salvo por um homem sem um. O brilho nos olhos de Daniel, a simplicidade de sua genialidade, desmoronaram anos de preconceito. Ele não apenas havia resolvido o problema técnico, mas havia desvendado uma falha muito maior na cultura da empresa. A cegueira para o talento que não vinha embalado em um currículo padrão. O maior problema da empresa, no fim das contas, não era tecnológico, mas humano. O silêncio que se seguiu ao sucesso do teste não era mais de tensão, mas de uma profunda reverência. Doutor Almeida, com os olhos marejados, estendeu a mão para Daniel, não como um diretor para um subalterno, mas como um aprendiz para um mestre. Daniel, sua voz embargada, você não apenas salvou o Nexus, você nos salvou de nós mesmos, você nos abriu os olhos para uma verdade que esquecemos. O verdadeiro valor reside na capacidade de ver o invisível, de resolver o insolúvel, e isso não se compra em faculdades de elite. A partir daquele dia, a Tech Solutions passou por uma transformação sísmica. Daniel foi contratado, não com um título pomposo, mas com uma função criada especialmente para ele, arquiteto de soluções críticas. Sua mesa ficava em um ponto estratégico, e sua voz tinha um peso que nenhum diploma poderia conferir. Ele se tornou o catalisador de uma nova cultura, onde a curiosidade, a paixão e a capacidade de pensar de forma não convencional eram mais valorizadas do que credenciais. Dr. Almeida, por sua vez, tornou-se o maior defensor de Daniel e o arauto dessa mudança. Em suas palestras e reuniões, ele contava a história do curioso, que resolveu o maior problema da empresa, sempre finalizando com a frase: às vezes, a maior barreira não está no problema, mas na nossa percepção de quem é capaz de resolvê-lo. A política de contratação da Tech Solutions foi revista. Começaram a buscar talentos ocultos, pessoas com experiências de vida diversas, autodidatas, mentes inquietas que antes seriam sumariamente descartadas. O foco mudou do onde você estudou para o que você pode fazer, como você pensa. O Nexus, agora otimizado, não só recuperou a confiança dos clientes, como se tornou um símbolo de resiliência e adaptabilidade. A empresa prosperou, não apenas financeiramente, mas também em espírito, com uma equipe mais diversa, mais motivada e mais inovadora. A história de Daniel não é apenas sobre um triunfo pessoal. É um lembrete pungente de que a genialidade muitas vezes se esconde sob camadas de simplicidade e de que o preconceito é a maior das cegueiras. Quantos Daniels existem por aí, com mentes brilhantes e soluções inovadoras, esperando apenas uma chance de serem vistos, de serem ouvidos, de serem valorizados? Quantas portas se fecham diariamente para o talento genuíno, apenas porque ele não se encaixa nos padrões pré-estabelecidos? Que essa história nos inspire a olhar além dos rótulos, a dar voz aos que foram silenciados e a reconhecer que a verdadeira sabedoria não está em um pedaço de papel, mas na capacidade de aprender, de se adaptar e, acima de tudo, de resolver. E você, já se sentiu subestimado por causa de uma credencial que não tinha ou já testemunhou o poder de uma mente curiosa que desafiou o status quo? Compartilhe sua história nos comentários. Queremos ouvir como a paixão e a persistência podem mover montanhas. Se você se emocionou com a jornada de Daniel e acredita no poder do talento genuíno,
Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Vamos juntos construir um mundo onde o valor das pessoas é medido pela sua capacidade de transformar e não pelos títulos que possuem. Até a próxima!